Como criar um roteiro para o YouTube sem parecer um burro? 5 coisas são ideais, úteis para você trabalhar aí no seu roteiro, que você precisa saber como fazer. A pesquisa, o programa que vai usar, como vai escrever, revisar, como você vai fazer a revisão e ler. Como você vai ler esse texto para as pessoas, tá? No vídeo de hoje eu vou falar dessas 5 coisas aqui, passando um resumo, dando dicas que vão fazer diferença no seu trabalho. Primeiro é a pesquisa. Na pesquisa, nós temos o Google Trends, tá? E o Google Trends tem a vantagem de ser da Google e por isso você pode pesquisar o melhor conteúdo para criar o roteiro. A primeira coisa começa pela pesquisa, tá? Então, você vai entrar lá, vamos supor que você queira fazer aí uma navegação pelo Google Trends, né? Deixa eu entrar aqui. E ela é bem simples. Vamos supor que o assunto que você esteja pesquisando seja fazenda. Você tem um canal aí que fala da fazenda, da Record. Você vai observar que aqui ele tem uma queda, né? Enquanto não tem fazenda, e quando começa a fazenda ele sobe. E aí a fazenda do ano passado parece que teve um pico maior, né? Aqui você vai ter os assuntos que são falados no momento. Então, você pode falar de Pétala, de Deolane, aí tem resultados aí de fazenda, aí tem várias fazendas, a fazenda da Record e a fazenda normal. Outra coisa que as pessoas pesquisam muito é sobre como ganhar dinheiro, né? Então vem aqui, ó. O pessoal pesquisa demais isso aqui, como ganhar dinheiro, né? Que aí tem uma queda aqui desde de junho. As pessoas não estão querendo mais ganhar dinheiro na internet, estão desistindo disso. Embaixo você encontra aqui os assuntos relevantes, principalmente na aba pesquisa relacionada. Aí você encontra aqui como ganhar dinheiro avaliando anúncios, as pessoas estão pesquisando esse tipo de assunto, né? E você vai fazer o seu roteiro em cima desse tipo de assunto que você está pesquisando. Voltando ao nosso mapa mental, tá? Nós temos o Twitter. Twitter sempre foi uma rede social de relacionamento de tendências. Lá as pessoas falam aquilo que está acontecendo, o assunto principal do dia. Então você vai acessar o seu Twitter, tá? Vamos entrar aqui no Twitter. E aqui nessa opção explorar, se você tiver pelo celular, é bem semelhante, tá? Você vai encontrar aqui assuntos do momento. E aí você vai procurar qual é o assunto do momento relacionado ao seu nicho e fazer o roteiro em cima daquilo. Se você tem um canal de política, pode falar do Alan dos Santos, por exemplo. Novela, o Rei do Gado, é o que está falando muito. Você clica aqui e você vai ver o que as pessoas estão falando da novela. Ah, tenho muito pena assim do velho e tal. E você pode comentar, fazer um roteiro sobre o assunto que as pessoas estão falando dessa novela. A mesma coisa para qualquer assunto que tiver aqui, ó. Deixa eu colocar um assunto mais... Bleach, né? Se eu tenho um canal de anime, eu falaria do Bleach. Falaria aí dos episódios novos, do que está acontecendo, tá? Por aí vai. Voltando ao mapa mental, nós temos o Google Notícias. Ninguém fala dele, ele é muito desprezado nas dicas do pessoal na internet, tá? Ó. Por que ele é útil? Porque no Google Notícias você consegue separar a notícia pela categoria, tá? Então, por exemplo, eu chego aqui, ciências e tecnologia. Eu quero um assunto de ciência e tecnologia. Esse daqui, o WhatsApp pode ser usado em mais de um celular. Se eu tenho um canal de tutorial, eu vou basear meu roteiro nisso aqui. Apesar que tutorial, o roteiro é bem simples, né? Eu vou basear meu roteiro por aqui. Escrever o roteiro desse tipo de assunto aqui, que é o tema que está em voga. Claro que eu não vou copiar exatamente como está aqui. Eu vou criar o meu estilo, o meu conteúdo, tá? Voltando ao nosso mapa mental, fechar aqui, nós temos os programas para escrever. Isso aqui é muito útil, cara. Alguns desprezam, dizem que não é, mas é. O mais usado, deixa eu só fechar essa janelinha aqui, ó. O mais usado é o Word. O Word é o mais famosinho, tá? Da galera. Por quê? Porque muitos baixam ele pirata, tá? E aí ele dá muito bug, dá erro. Imagina você tendo que fazer o seu roteiro, do nada o Word dá um bug lá, perde ativação, não funciona mais. Cara, eu não recomendo, tá? Não recomendo. E se você for fazer a assinatura dele, eu acho a assinatura muito cara.
tá? A não ser que você use as outras ferramentas do pacote da Office, não compensa. Mas muitos usam o Word, principalmente por causa da correção ortográfica. Mas calma que eu vou ter uma dica aí que vai substituir isso, tá? O Google Docs é tipo o Word do Google, né? Então vamos fechar aqui. Vou entrar aqui na Google Docs aqui. Ó, Google Docs. Ó. Você vai entrar e você vai poder criar um novo texto aqui. Você tem que ter uma conta no Google. Se você tem um canal no YouTube, você tem, né, meu? E aí você escreve o seu roteiro, tá? E ainda tem uma correção espetacular aqui de ortografia, que já já eu vou te falar, tá? Mas é a mesma coisa do Office, com menos ferramentas, claro. Mas a vantagem de que se eu fechar aqui, ó, se eu fechar, nada vai acontecer. Ah, beleza. Fecha aqui e o título tá lá, guardado no Google Drive, sem problema. É só voltar lá, ou no Google Docs, né? Só voltar lá que eu vou encontrar o arquivo com as palavras na hora que eu fechei, escritas lá bonitinho, tá? Então não corre um risco de acabar a energia ou perder meu roteiro por causa disso. Essa é uma vantagem. E a outra é grátis. Essa é a vantagem principal, né? Não paga nada. Outra coisa, eu já fiz muitos roteiros pelo Google Keep, tá? E ele é bom porque ele tem sincronização com o celular. Então você baixa ele no celular e quando você escrever lá no celular, automaticamente ele é salvo na conta e aí você consegue acessar pelo computador também, continuar seu roteiro, fazer correções, mudar algumas coisas. Ah, eu estou em casa no computador. Beleza. Eu estou no celular. Beleza. O Google Docs também dá para fazer isso, mas com o Google Keep é muito mais rápido, tá? O Scrivener é o meu, tem até a carinha aqui, ó. É o meu editor de texto, tá? Ele custa de 200 a 300 reais mais ou menos, tá? Eu procurei muito na internet um software para escrever meus roteiros. Muito. E o único que me agradou foi o Scrivener, tá? Ele tem aí opções de pesquisas que são muito boas. Deixa eu abrir o Scrivener aqui para te mostrar. Como assim, Thiago? Você está falando do programa e não está mostrando? Vou mostrar para você, tá? Ele é ótimo. Tem até um roteiro que eu criei aqui sobre o negócio de tubarão aqui, ó. Ele é ótimo por quê? Você pode escrever aqui ideias do texto, por exemplo, ó. Aqui eu costumo colocar introdução, tema, problemas que acontece com tal, né? Alerta aos pais, e eu vou fazendo roteiro parte por parte, ó. Parte por parte. Depois ele se torna uma única só parte, criando um roteiro completo. Outra vantagem é a pesquisa, né? Você pode adicionar sites aqui que você pode deixar guardado e pesquisar alguns dados, algumas informações enquanto cria o seu roteiro. A única coisa desse programa que eu acho ele maravilhoso, o único defeito é que não tem a sincronização em nuvem, tá? E também você não consegue trabalhar aí por corporação, com mais pessoas e tal. Tirando isso, cara, ele é ótimo. Ele é feito para quem escreve livros e roteiros para televisão. Mas por que não usar ele para o YouTube? Eu acho ele muito bom, muito bom. Não tem corretor ortográfico, mas eu já vou falar sobre isso. Aliás, tem sim, mas não é tão bom como o que eu vou mostrar agora. Vamos lá? Aqui temos o Kitcenary. Eu não sei falar muito bem esse nome, desculpe aí, tá? Que ele é gratuito e também tem a opção de pesquisa. É um software usado para criação de roteiro. Normalmente pessoas que escrevem livros, novelas e filmes usam ele. Só que ele é grátis, tá? E ele é muito bom. Tá? Eu usava ele antes do Scrivener, tá? Muito bom. Ele é um programa, se eu não me engano, da Rússia. Mas ele é pouco falado por aí, mas ele é ótimo. Outro que é pouco falado é o Causality Story. Né? É um programa, ele é moderno, ele é diferente. Ele funciona como se fosse a timeline de um editor de vídeo, tá? Você vai colocando as ideias e escrevendo o roteiro, e a timeline, em vez de ser de cima para baixo igual ao Scrivener, é de lado, assim, como um roteiro. Eu usei ele algumas vezes, é muito bom para criatividade, ele é muito difícil de você aprender a mexer, mas eu fiz um tutorial no canal, tá? Vou deixar na descrição aí. E um problema dele é que a versão grátis só libera 10 páginas. Se o seu roteiro do seu canal não gasta 10 páginas, dá para usar ele. Mas se gasta muita página, aí você vai ter que ir para um software gratuito, tá?
que você usa, ou Word, ou Docs, ou qualquer um que você usa aí, tá? Bom, vou fechar aqui, beleza? Escrever também é muito importante. Escrever é foda, né? Título. Título, então, é, cara, achar o título perfeito. O que eu faria, o que eu faço quando eu tenho dúvida de título? Eu uso um gerador. Ah, tá ali embaixo, né? Gerador de headline, tá? E aí, o que você faz? Normalmente eu uso desse aqui, quer ver? Guto Campos. Gosto desse daqui, do site do Guto Campos. Você vai colocar aqui a palavra que você quer usar como título. Eu vou falar sobre medo de falar em público. Beleza. Vou falar sobre medo de falar em público. E aí eu vou gerar aqui alguns textos. 5 maneiras brilhantes de usar. Aí não tem como, né? Aí você adapta o texto para o seu tipo de situação, né? 50 melhores dicas para usar. Vou colocar aí 50 melhores dicas para perder o medo de falar em público. Entendeu? Aí você cria aí, ó. Os segredos para perder o medo de falar em público e tal. Você copia aqui, você gera um texto aqui, um título legal para o seu projeto. Né? Temos aqui também, ó, palavras fáceis. Eu não coloquei nada aqui na frente, mas é uma dica que eu te dou. Quando você for escrever seu roteiro, não fale, ainda que seja um assunto delicado, tipo um assunto profissional, um assunto com palavras difíceis. Headline, em vez de falar de headline, fala assim, um gerador de título. Como gerar um título? Para de usar palavras americanizadas, tá? Use o português que as pessoas vão entender. Porque existe vários tipos de público no nosso canal e a gente quer atingir todos eles. Então, use palavras fáceis no seu roteiro. E a outra dica que eu dou, muito séria, é escreva como você fala. Escreva aí de uma forma formal, uma forma amigável, né? Escreva de um jeito mais light, um jeito mais calmo, assim, gostoso. E aí, seja bem-vindo, como você está? Escreva assim, tá? No seu roteiro. Não escreva assim, oi, senhor, seja bem-vindo, excelentíssimo. Não, para com isso. Escreve normalzinho, que aí o roteiro fica legal, tá? Para revisar, eu indico, essa aqui é uma dica fatal, tá? A Clarice. O que é Clarice? É uma inteligência artificial que te ajuda a escrever, além de dar muitas dicas e corrige a ortografia também e orienta a clareza das palavras, a força das palavras. Nem um corretor ortográfico faz isso. A Clarice é incrível. Como é que é a Clarice, Thiago? Vou colocar aqui, ó. Tem até salvo aqui, eu uso ela de vez em quando. Clarice é um site que você pode usar ele gratuitamente, mas também pode fazer uma assinatura. Se quiser fazer assinatura, eu vou deixar o link da descrição desse site. Você se inscreve lá e faz assinatura, tá? E é muito bom, cara, porque você pode vir aqui e trabalhar os seus textos, escrever o texto também, ou copiar o texto que você fez lá, procurar erro. Por exemplo, eu acho que Neymar é bom, entendeu? E aí ele vai falar o que? Olha, tem um erro aqui, faltou uma pontuação no ponto final ali, tá? É bom. Aí ele vai ter um erro de desvio de escrita, tá? Deixa eu só colocar aqui. Erro de desvio de escrita. Por quê? Evite o uso da palavra eu acho, tá? Ó, eu acho, talvez, não é muito bom. Use uma outra palavra. Então o que eu colocaria aqui? Neymar é bom. Entendeu? Pronto. Neymar é bom. Aí já corrige, tá? Ou se você está dando uma opinião, eu acho que o Neymar é bom, eu penso que o Neymar é bom, e você muda, tá? Umas coisas. Então tem várias dicas aqui, não vou alongar, mas vamos embora. Clarice, para corrigir a ortografia do seu texto, você joga o texto lá e já era. A versão gratuita são 3 páginas, né? 3 textos diferentes, tem limitação lá, mas dá para usar, tá? E claro, a extensão Linguage Tool. Essa extensão, ela é obrigatória no seu navegador do Google. Você pode escrever aqui nas extensões, corretor ortográfico é esse daqui, tá? Ele é excelente, é o melhor, deixa instalado. Por quê? Porque quando você estiver usando o Google Docs, lembra lá? No Google Docs, deixa eu abrir ele aqui, ó. Essa extensão já vai te ajudar
a corrigir o seu texto, porque ela vai aparecer aqui, ó, você pode sincronizar no Google Docs aqui, que é ela aqui, e ela corrige o seu texto, tá? É muito bom isso aí, muito bom. Terminamos de revisar, agora ler, eu recomendo o Nano Teleprompter, tá? Ele é um aplicativo pago, que você encontra na Play Store, mas a sua maior vantagem é a sincronização com o Google Drive. Deixa eu abrir meu Google Drive aqui, ó. Tem uma pasta aqui no meu Google Drive chamado Nano Teleprompter. Todo texto que eu mando para essa pasta automaticamente é adicionado ao aplicativo. Então o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar nessa pasta, clicando com o botão direito, eu posso criar aqui, ó, novo documento, documento em branco. Lembra do Google Docs? Pois é. Dentro da pasta eu já faço o meu roteiro. Então, o que eu colocar aqui vai aparecer, vai aparecer lá. Legal, né? Se eu colocar aqui, vai aparecer lá e tal. Aí, tá vendo? Corretor aparecerá lá. Legal, né? Aqui, ó, tá vendo? É isso daí. E quando você fechar, automaticamente o documento vai estar aqui, sem um nome, né? Deixa eu colocar o nome dele aqui. Vou colocar apagar. Depois eu quero apagar ele. Beleza? Bom, vamos voltar ao nosso mapa mental, né? E por aí, acabou minhas dicas para você fazer o seu roteiro sem parecer um burro. Você precisa fazer a pesquisa, tá? E aí tem os programas que eu indiquei. Precisa escrever, então é um bom software que não te distraia. Eu recomendo o Google Docs, o Google Keep, mas tem outros na internet. Tenha aí escrever títulos, eu dei a dica, né, da headline, palavras fáceis que você pode colocar no seu roteiro, procure palavras fáceis. Escreva como você fala, tá? O roteiro é ideal que você faça isso, beleza? Na revisão de texto, você tem a Clarice, que é a inteligência artificial, que vai te indicar algumas dicas, vai te dar algumas dicas importantes aí para você fazer o seu texto. Ela é mais focada em textos de venda, mas ela pode ser usada também no seu canal, tá? Tem a extensão para correção, que é infalível, indispensável que você tenha ela no seu computador, beleza? E sobre ler, eu indico o aplicativo Nano Teleprompter por causa da sua sincronização com o Google Drive, no qual você pode fazer o texto lá dentro da pasta da Nano e ele automaticamente é lançado aqui, tá? E o mais interessante é que se você tiver um Nano Teleprompter no celular, no tablet, em outros lugares, ele vai estar aberto em todos eles, vai ter seu roteiro lá para você ler. Eu uso aqui no meu canal esse teleprompter que você está vendo, que eu comprei no Mercado Livre, R$300, tá? E eu coloco o tablet embaixo dele com o aplicativo da Nano e o teleprompter passando. Também uso um controlinho aí para poder passar, adiantar e voltar o meu teleprompter, tá? Mas nem todos conseguem trabalhar com teleprompter. Se você consegue, é uma boa. Valeu, fui!